Não dá, Snow. Aqui não pode. Vai te atrapalhar, Snow. Sai daí. Opa. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo em mais uma aula de Direito Internacional Privado à distância, né? Fico muito feliz de ter aqui a presença da Mariana, do Flávio, da Gabriela, da Maria Júlia, da Ana Lima, da Fernanda, do Lucas. Estamos entrando aos pouquinhos aí para a aula de hoje. Bom, a aula de hoje vai ser uma aula que nós vamos terminar a parte do processo internacional, porque na semana que vem nós temos já que entrar na teoria das qualificações. E faltou discutir com vocês alguns casos de processo internacional que eu vou colocar na pasta da PUC, e se houver algum problema de acesso para alguns de vocês, eu posso até passar através do WhatsApp da Fernanda para distribuir entre vocês, para vocês analisarem esses acordos, tá? Eu vou passar esses acordos brevemente durante a aula, porque alguns acordos são curtos, mas outros são um pouco maiores, né, tratando desse tema. E com relação a essa situação das avaliações, como vocês sabem, vocês já têm aquela avaliação que vocês enviaram já para que seja submetida à apreciação dos professores. Os professores vão, em cada disciplina respectiva, fazer essa avaliação, né? Bom, estamos com pouca gente, estamos em 8, não sei se podemos começar ou não. Fico aí ao critério de vocês. Vamos começar? Dá 5 minutinhos, professor. A galera deve estar chegando. Ah, tá bem, Flávio. Vou então esperar mais uns minutinhos para começarmos. É que aí o tempo só vai ficar menor porque o Zoom ele não tem muita disponibilidade de tempo, o Zoom gratuito, né? Mas a vantagem do Zoom é a estabilidade, né? Que na semana passada nós tentamos no Teams e vários de vocês reclamaram da instabilidade do Teams, né? Oi, Maria Júlia, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo Professor, bem. a aula, a sua voz está bastante baixa dessa vez. Deixa eu comparado ver. com o que o professor falou. Veja se está melhor assim. Estou aproximando o microfone agora. Melhorou? Parece que melhorou um pouco. Porque agora o microfone está praticamente grudado no meu pescoço. Eu trabalho com o microfone normalmente aqui grudado na mesa, mas quando as pessoas reclamam, eu boto a lapela aqui. Tá vendo o pretinho aqui? É a lapela do microfone. Não é por isso. Ah, tá. Bom, deixa eu ver aqui. Melhorou. Que bom, Gabriela. Vamos lá. Então já estamos em 11. Perfeito. A semana passada nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão da jurisdição internacional em processo civil, né? Conversamos na semana retrasada sobre as regras de competência exclusiva de jurisdição brasileira, que são as regras que estão no artigo 23 do Código de Processo Civil. E depois conversamos na semana passada sobre as regras de competência relativa internacional, que são as regras dos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil, né? Então, essas regras são bastante importantes. Não preciso dizer para vocês que elas são muitas vezes objetos de pergunta, tanto em exame de ordem como em concursos públicos, não só em direito internacional privado, como também em processo civil, já que elas estão dentro do Código de Processo Civil, tá? Então, existe a possibilidade de vocês se depararem com a situação de terem uma pergunta de direito internacional privado envolvendo processo internacional dentro de processo civil. O que é importante frisar que, no caso de competência absoluta, não há como se discutir ou se reconhecer a sentença estrangeira para fins de homologação. Então, o STJ não tem como homologar sentença estrangeira que foi proferida por juiz que violou
a norma brasileira, no caso de competência absoluta. Ele pode até ter seguido a norma do direito do Estado ao qual ele está integrado, mas não há como dar validade a uma sentença estrangeira dessas, porque ele, perante a justiça brasileira, seria absolutamente incompetente. Os casos do artigo 23 do Código de Processo Civil, então, excluem qualquer possibilidade de reconhecimento de sentença estrangeira para fins de homologação, porque são casos que dizem respeito à ordem pública e, como pano de fundo, o que nós temos é a proteção da chamada soberania do Estado. Tá? Então, nos casos do artigo 23 do Código de Processo Civil, não há como se falar em prorrogação de competência ou invalidação de sentença estrangeira proferida por juiz absolutamente incompetente. Bom, já nos casos dos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil, nós temos uma situação diferente. Ali nós temos casos de competência relativa internacional. Então, nesse tipo de situação, se torna possível a validação de sentença estrangeira proferida por juiz que também teria competência. Diante disso, nós temos uma situação bastante inusitada. E é sobre essa situação inusitada, antes de entrar nos cases que eu trouxe para a aula de hoje, que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Creio que agora nós já temos um número que será estabilizado de participantes, não é um número grande, é metade da sala, são 12. A sala tem 28, me parece, então um pouquinho menos da metade, né? Mas eu vou seguindo, então, com a matéria de hoje, tá bem? Como é que fica a situação do juiz estrangeiro que se reconhece como competente, quando existe também a possibilidade de competência do juiz brasileiro, por força dos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil? Então, eu posso ter conflitos de jurisdição em direito internacional. É esse que agora é o tema dessa primeira parte da aula, os conflitos de jurisdição. Nos conflitos de jurisdição, eu posso ter tanto conflitos positivos de jurisdição, como conflitos negativos de jurisdição. Então, vamos falar sobre os conflitos positivos de jurisdição e depois sobre os conflitos negativos de jurisdição. Quando é que eu tenho um conflito positivo de jurisdição? Quando o juiz de um Estado se reconhece competente, mas o juiz brasileiro também se reconhece competente. Isso se torna possível se eu tenho a demanda proposta tanto no país daquele juiz que se reconheceu competente, quanto no Estado brasileiro. O conflito positivo de jurisdição, ele é resolvido de acordo com as normas de processo internacional de cada Estado. Então, vamos supor que para nós brasileiros, nesse conflito positivo de jurisdição, eu tenha, na verdade, um caso que seja de competência exclusiva, por força do artigo 23. Se eu tiver um caso de competência exclusiva, o juiz vai se reconhecer competente, o brasileiro. Mas vamos supor que a mesma coisa seja feita pelo juiz da Bélgica, que ele também se reconheça competente para aquele mesmo caso, para aquela mesma situação. O juiz belga fará isso certamente interpretando as normas de processo internacional da Bélgica. Neste caso, a decisão do juiz belga apenas valerá para o território belga. E ele não conseguirá, e o interessado não conseguirá homologar a sentença estrangeira se ele tentar fazer isso perante o Superior Tribunal de Justiça. E por quê? Por quê? Porque o STJ ele não pode homologar sentença estrangeira quando não há competência prorrogável para um juiz estrangeiro. Se o caso é de competência exclusiva do juiz brasileiro, apenas ele poderá proferir a decisão.
Então, num caso que envolve o artigo 23 do Código de Processo Civil, havendo conflito positivo de jurisdição, jamais poderá a decisão do juiz estrangeiro ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. E, neste caso, será reconhecida a competência exclusiva para fins de direito brasileiro do juiz brasileiro. Aí alguém poderá perguntar, e Senise, isso também poderá ocorrer na Bélgica? Bom, aí precisamos discutir como é que funciona a validação da sentença estrangeira no direito belga. E se aquela situação apreciada pelo juiz belga seria, segundo o processo internacional belga, de competência exclusiva ou de competência concorrente da Bélgica. Então, quando eu tenho um conflito positivo de jurisdição, eu tenho que, em primeiro lugar, para fins de reconhecer a decisão estrangeira, verificar se a competência seria exclusiva do juiz brasileiro ou não. Porque se ela for exclusiva do juiz brasileiro, não existe qualquer outro tipo de critério a ser adotado. Pura e simplesmente se reconhecerá como competente exclusivamente o juiz brasileiro. Há uma segunda possibilidade, que é a possibilidade do conflito positivo de jurisdição em casos de competência relativa para nós no processo internacional brasileiro. Então, são os casos dos artigos 21 e 22. Por isso que eu estou falando dos conflitos hoje. Não tinha condições de falar dos conflitos nem na semana passada, nem na semana retrasada, porque ainda não havíamos conversado sobre competência absoluta e competência relativa. Então, quando eu tenho conflitos de competência relativa para a nossa lei, que seriam os casos dos artigos 21 e 22, eu posso ter situações bastante curiosas. Vamos supor que o juiz brasileiro ele se reconheça internacionalmente competente para uma questão envolvendo um contrato. E o juiz holandês também se reconheça internacionalmente competente para tratar dessa questão contratual que envolve um brasileiro e um holandês. A pergunta que fica é: haverá condições da sentença estrangeira proferida pelo juiz holandês ter validade no Brasil? Bom, aí nós temos que analisar como está a situação do processo no Brasil. Se houve coisa julgada, formada pelo pelo processo brasileiro ou não. O STJ poderá validar a sentença estrangeira que já tenha transitado em julgado em um outro país. Agora, quais serão os efeitos dessa sentença estrangeira validada pelo STJ? Vejam que situação curiosa. A partir do instante em que o STJ valida uma sentença estrangeira, o que ocorre? Aquela sentença estrangeira passa a ter validade no território brasileiro. Se eu tenho uma sentença estrangeira que transitou em julgado perante o juiz holandês e o STJ, seguindo o rito procedimental do processo de homologação de sentença estrangeira, que nós falaremos no final do semestre, acabar se convencendo que é o caso de validar a sentença estrangeira, isso ocorreu por quê? Porque a outra parte que queria dar andamento no processo brasileiro acabou não impugnando o pedido de homologação de sentença estrangeira, ou porque o STJ acabou verificando que o processo que estava se instaurando aqui no Brasil ainda estava no início, não havia qualquer decisão final. Enfim, o STJ poderá, ao julgar essa situação, na prática, não apenas julgar a questão de validação da sentença estrangeira, mas, por decorrência disso, ele estará julgando se houve ou não a prorrogação da jurisdição estrangeira, para que o juiz holandês proferisse a sentença, que passaria a ter, então, neste caso, validade em todo o território nacional. Então, vejam as duas situações de conflitos positivos de jurisdição.
Se eu tenho um conflito positivo de jurisdição, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é, perante o processo internacional brasileiro, a justiça brasileira seria exclusivamente competente para aquela situação? Se é ela que deve prevalecer. E a decisão estrangeira não pode ser homologada. É assim que se resolve o conflito positivo de jurisdição aqui no Brasil. O STJ não homologará a sentença estrangeira se a competência era exclusiva do juiz brasileiro. Se a competência era relativa, isso será discutido de acordo com o andamento do processo brasileiro, se houve ou não trânsito em julgado do processo brasileiro, e a questão da validade da sentença estrangeira contestada, que nós verificaremos no final do semestre, é o último tema do semestre. Bom, deu para vocês compreenderem a diferença entre conflito positivo de jurisdição, quando o caso é de competência absoluta, e quando o caso é de competência relativa? Sim. Tudo bem? Ótimo, Sim. ótimo, Helena. Fico bastante feliz então, que foi claro. Isso é bom, porque esse tema já é um tema um pouquinho mais complicado, tá? Se vocês quiserem... Valeu, Luísa, muito bom. Se vocês quiserem, inclusive, a PUC já disponibilizou as nossas videoaulas para os alunos todos, né? Então, cada professor do departamento, na sua respectiva área, acabou gravando videoaulas a respeito. Os temas que me foram incumbidos pela liderança de Direito Internacional, que é o professor Carlos Roberto Uzek, que é o líder nosso de Direito Internacional na PUC de São Paulo, foram os temas cooperação jurídica internacional e homologação de sentença estrangeira de carta rogatória. Vocês encontrarão já essas videoaulas minhas, caso vocês queiram se adiantar na matéria, se foi despertada a curiosidade de alguém aqui, que é uma matéria muito interessante. E é uma matéria muito importante para quem advoga no meio de direito internacional, porque eu estou discutindo validade de sentença estrangeira no Brasil, né? Bom, eu tenho a possibilidade também do chamado conflito negativo de jurisdição. No conflito negativo de jurisdição, eu tenho uma situação bastante incômoda, vamos assim dizer. Eu tenho tanto o juiz brasileiro se reconhecendo como incompetente para o caso, como o juiz de outro estado se reconhecendo incompetente para o caso. Os conflitos negativos de jurisdição são extremamente raros em direito internacional. E a razão é muito simples. No campo do processo civil internacional, se vocês voltarem novamente aos artigos 23 da competência absoluta e aos artigos 21 e 22 da competência relativa no processo civil internacional brasileiro, vocês verificarão que praticamente todos os temas estão ali abrangidos. Então, haverá uma dificuldade para se trabalhar com uma incompetência absoluta em nosso país, que também represente incompetência absoluta no outro país. Eu só teria essa possibilidade, eventualmente, quando estivesse discutindo questões relativas, talvez, a bens imóveis, questões referentes à posse e ações dominiais de bens imóveis que não estão no Brasil e nem no juízo que foi instado a presidir um processo civil em outro país, mas que esse imóvel estivesse localizado num terceiro país. Então, vamos supor, conflito negativo de jurisdição do juiz brasileiro com o juiz italiano por conta de um imóvel cuja posse está sendo discutida entre o autor da ação no Brasil e os autores da ação na Itália, mas esse imóvel se localiza na Espanha. Aí nós teríamos uma situação bastante bizarra, porém possível em tese. Os conflitos negativos de jurisdição, por conta do fato de que há uma série de regras de processo internacional, tanto aqui no Brasil quanto em outros estados, que aderem a essa ideia de cooperação jurídica internacional e tem normas próprias de processo civil internacional, então seria uma situação de mais difícil verificação. Já o conflito positivo de jurisdição, este é bastante provável, quando nós trabalhamos com casos de competência relativa. E os casos de competência relativa,
eles acontecem tanto no nosso regime jurídico quanto no regime jurídico de outros estados. Bem, para trabalhar um pouquinho com jurisprudência, eu trouxe algumas para vocês. Opa, já estamos com 17 pessoas, já passamos da metade da turma. Fico muito feliz com isso. Vamos dar uma olhadinha, então, na jurisprudência que eu trouxe para vocês. Eu só preciso ver como é que eu faço para mostrá-la. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar a jurisprudência aqui. Vocês conseguem ver o acórdão na página de vocês? Sim, professor, está aparecendo na tela. Ótimo, obrigado. Bom, olha só, este caso é um caso bastante simples, não é um caso tão complicado. Eu vou deixar todos esses casos na plataforma para que vocês possam analisá-los, possam estudá-los um pouquinho melhor, tá? A ementa diz o seguinte: sentença estrangeira contestada. Sentença estrangeira contestada é justamente o nome que consta no registro do Superior Tribunal de Justiça para os pedidos de homologação de sentença estrangeira, tá? O nome da classe desse processo é SEC, sentença estrangeira contestada, tá? Competência concorrente entre a justiça brasileira e a justiça alienígena. Não é coisa de Marte, fiquem tranquilos. A expressão é uma expressão estranha, mas está correta. Diz respeito à justiça de outro país. Citação válida. Chancela consular e apostila. Dispensa. Acordo de cooperação em matéria civil firmado entre as repúblicas francesa e brasileira. Juízo delibatório. Professor, Pois não. só uma coisa, travou na sua pasta a tela pra gente, não tá aparecendo o acórdão. Ah, não está aparecendo o acórdão? Ah, Não, eu havia entendido que estava aparecendo a ementa. Não está aparecendo, então? não, só a página da pastinha dos arquivos. Ah, então espera só um pouquinho. Então espera só um pouquinho que já vou tentar resolver isso num segundo. Vamos ver aqui. Vou parar aqui o share, voltei. Talvez se o senhor fechar o Explorer e deixar só a página do acórdão aberto, talvez apareça o acórdão. Boa ideia, boa ideia. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Então, vamos fazer então uma coisa um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou aqui abrir os acórdãos todos. E aí eu vou fazer o share de novo para ver se vocês encontram os acórdãos todos, tá bem? É isso que eu vou fazer, porque ele estava, todos os acordos eles estão no meu desktop. Estou aqui abrindo os acórdãos. Só um segundinho, por favor. Pronto, abri os acórdãos todos. Agora, voltei, oi. Vou tentar partilhar os acórdãos. Vamos ver aqui. Conseguem ver? Agora sim. Agora sim. Agora foi, professor. Que bom, que bom. Então vamos lá. Sentença estrangeira contestada. Competência concorrente entre Professor, Oi. Pois desculpa, não? consegue dar um zoom? Não está dando nem para ler. Não está dando para ler. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Só um segundinho. Deixe-me ver aqui. É só isso, dá um zoom aí. Melhorou? Muito obrigada. Tá. Então vamos lá. Sentença estrangeira contestada, competência concorrente entre a justiça brasileira e a justiça alienígena. No caso é a francesa, tá bom? Citação válida, chancela consular e apostila, dispensa. Acordo de cooperação em matéria civil firmado entre as repúblicas francesa e brasileira. Juízo delibatório, homologação deferida. Vamos já passar para vocês, ainda que superficialmente, alguns conceitos que estão aqui na ementa, que são conceitos relativos aos temas cooperação jurídica internacional e homologação de sentença estrangeira, que a gente trata deles na matéria depois de darmos todo o ciclo de direito internacional privado. Primeiramente, competência concorrente entre a justiça brasileira e a justiça francesa, aqui no caso, tá? Essa competência ela existiria
tá? Então, em princípio, eu teria uma competência internacional, um conflito de jurisdição positiva reconhecida pelo STJ. Citação válida. A citação válida no direito brasileiro é a que constitui a relação processual válida, como vocês sabem. Sem a citação válida, eu não tenho relação processual válida no direito processual brasileiro. Agora, para fins de citação válida, existem discussões, porque cada estado tem a forma de citação. Eu me lembro de um outro acórdão do STJ que tratava do problema de citação na Alemanha, porque na época em que houve a citação processual, era um caso discutindo um inventário, a citação foi feita mediante a simples entrega da carta na caixa de correio. E isso foi considerado uma citação válida, de acordo com o direito processual alemão da época em que ocorreu essa citação. Tá? Bom, acordo de cooperação em matéria civil firmado entre as repúblicas francesa e brasileira. O que esse início de ementa está falando? Quando há um acordo de cooperação entre dois estados a respeito de normas de processo civil internacional, este acordo ele pode acarretar a dispensa de determinadas exigências que o direito internacional traz, como, por exemplo, a chancela, o visto do consulado, ou até mesmo o apostilamento de documentos para que esses documentos sejam apresentados perante a autoridade consular brasileira. Aqui, no caso, há um acordo de cooperação em matéria civil firmado entre França e Brasil que dispensam que esses tipos de atos jurídicos, são atos processuais, sejam chancelados perante o consulado ou ainda apostilados. Tá? Bom, o que diz a ementa? A citação no processo estrangeiro pode ser verificada pela efetiva atuação da requerida no processo. A chancela da autoridade consular brasileira ou o apostilamento fica dispensado, conforme prevê o acordo de cooperação em matéria civil firmado entre as repúblicas francesa e brasileira, promulgado por intermédio do decreto de 2000. Em razão do juízo meramente delibatório emitido por esta Corte, a legislação de regência não exige a juntada de petição inicial que inaugurou o processo estrangeiro, homologação de sentença estrangeira deferida. O caso é um caso bastante interessante, porque ele revela quais são os poderes do STJ quanto ao mérito de sentença estrangeira. Não apenas a questão do ato processual ou do rito procedimental, que também é interessante dar uma lida nesse caso. O caso com relação a isso envolve a questão do juízo delibatório. O que é o juízo de delibação com C cedilha? O STJ ele não tem poderes para rever o mérito da decisão proferida por juiz estrangeiro. Não tem esses poderes porque o STJ não é o superior tribunal de justiça do outro país. E a decisão ela emanou de um outro país. E o STJ não poderia inverter a ordem de hierarquia no que diz respeito aos chamados graus de jurisdição. Os graus de jurisdição no processo civil brasileiro, eles são muito claros, de acordo com a Lei de Organização Judiciária, onde se fixa aonde se inicia um processo, conforme a situação das partes, aí nós temos a questão da prerrogativa de foro, conforme a situação do objeto, conforme situações relacionadas ao juízo que seria competente para apreciar aquela matéria. O que vocês estudaram em processo civil, em processo do trabalho, em processo penal, enfim, o STJ ele não tem o poder de rejulgar o mérito, de avaliar o mérito causa que levou ao juiz estrangeiro proferir a decisão. Mas o STJ ele tem o chamado juízo de delibação. O que é o juízo de delibação? É a verificação se aquela decisão estrangeira foi proferida por órgão que é poder judiciário ou teria forças equivalentes ao poder judiciário perante o direito brasileiro, para que no direito brasileiro o STJ verifique se foram observadas as regras pertinentes à homologação quanto à forma e quanto
ao procedimento, segundo a nossa lei brasileira. Forma e procedimento diz respeito a aquilo que consta do regimento interno do próprio STJ. É o STJ quem estabelece como será o formato do procedimento de homologação de sentença estrangeira e que no próprio STJ tem a rubrica de sentença estrangeira contestada. Por que sentença estrangeira contestada? Porque eu posso ter, dentro desse processo, contestação antes do STJ apreciar a questão. Eu vou falar para vocês como funciona isso quando chegarmos à homologação de sentença estrangeira. Se vocês quiserem se antecipar e irem à videoaula que eu trato do tema, vocês poderão fazê-lo. Senise, por que você está falando disso agora, se a gente ainda não entrou na discussão da qualificação e dos elementos de conexão? Porque eu prefiro adotar na graduação um sistema que me parece muito mais lógico. Você está no escritório de advocacia, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Analisar as estratégias para a identificação da jurisdição competente. Você tem uma questão de direito internacional e verificar o que compensaria do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista de eventual mérito da causa para o seu cliente que você está defendendo. Então, é também estratégica a definição da onde será proposta uma determinada ação. Claro, se o caso é de competência absoluta, a estratégia fica bastante reduzida, mas se o caso é de competência relativa, não. E vejam quantos casos de competência relativa o nosso processo civil internacional admite nos artigos 21 e 22, apenas para falarmos de processo civil. Então, por conta disso, que é bastante interessante nós colocarmos como se fosse uma sequência. Primeiro, eu tenho que estrategicamente analisar que juízo seria o mais favorável para aquela causa que eu vou defender como advogado. Tá? Claro, isso envolve questões também de direito material, que nós vamos trabalhar com elas a partir da próxima semana. Bem, esse era um caso que eu queria mostrar para vocês. Outro caso que eu queria mostrar para vocês, vamos ver se já aparece direto. Me digam se aparece direto este caso aqui na tela de vocês, eu simplesmente mudei de tela aqui no próprio site. Aparece? Aparece. Ministro Raul Araújo. Tá certo. Sim, aparece, professor. Ótimo, então que bom. Então vamos lá. Esse é um caso que discute a questão de alimentos e a questão do poder familiar. É um outro julgado também bastante recente. Aquele julgado me parece que é do ano passado ou deste ano, tá? Este julgado é do ano passado, de maio de 19, do STJ. É um caso de sentença estrangeira contestada, ação de regulação do exercício do poder paternal, cumulada com alimentos. Não estranhe a expressão poder paternal aqui. A gente tem que se lembrar que nós temos várias situações. Aqui no Brasil nós reconhecemos o poder familiar, isto é, ambos os genitores, pai e mãe, têm poderes com relação ao filho. Nessa questão específica, eu posso eventualmente discutir apenas o poder do pai mesmo. Mas eu posso ter uma outra legislação de um outro país que trabalha com a questão como pátrio poder, que é o Instituto Antigo, que era utilizado aqui no Brasil e que foi substituído no Código Civil de 2002 pelo poder familiar, dando-se à mulher os mesmíssimos poderes que ao marido. Ok? Então, ação de regulação do exercício do poder paternal cumulada com alimentos e regulamentação de visitas. Vejam só, aqui nós temos uma questão bastante interessante. Nós vimos já no nosso Código de Processo Civil que as questões de alimentos fixam, em princípio, competência relativa internacional. Vejam só. Esse é um acordo um pouquinho mais complicado, mais complexo. Vou passar rapidamente a ementa para vocês terem essa ideia como ele é interessante. Sentença estrangeira contestada. Ação de regulação do exercício do poder paternal, cumulada com alimentos e regulamentação de visitas.
Requisitos para homologação da sentença estrangeira, preenchimento. Aqui o STJ homologou essa sentença estrangeira. Percebam bem vocês. E aí vem o STJ. 1. É devida a homologação de sentença estrangeira que atenda aos requisitos previstos no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 963 do CPC e nos artigos 216A e 216N do Regimento Interno do STJ. Esses dois últimos artigos, 216A e 216N, são artigos do Regimento Interno do STJ que tratam do procedimento de homologação de sentença estrangeira. Continua o STJ, bem como não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e a dignidade da pessoa humana, que é aquele critério que eu havia falado para vocês com relação à ordem pública e bons costumes. O STJ, neste acórdão, traduz essa ideia do direito internacional privado em soberania nacional, ordem pública e dignidade da pessoa humana. 2. Não há óbice à homologação da sentença estrangeira que dispõe apenas sobre guarda de menor e direito à percepção de alimentos e de visitas, sem trazer à discussão imóveis situados no Brasil, por se tratar de causa de competência concorrente, aquilo que estávamos falando para vocês, competência relativa. Antigamente, essa questão era disciplinada nesse artigo do CPC de 73, e não exclusiva da autoridade judiciária brasileira. A menção ao CPC de 73 é trazida neste acórdão porque o processo todo começou à luz do CPC de 73. 3. A competência internacional concorrente prevista no artigo 88 do CPC de 73 não induz à litispendência, podendo a justiça estrangeira julgar igualmente os casos a ela submetidos. Eventual concorrência entre sentença proferida pelo Judiciário brasileiro e a sentença estrangeira homologada pela STJ sobre a mesma questão deve ser resolvida pela prevalência da que transitar em julgado em primeiro lugar. Lembram o que eu falei para vocês? Eu tenho que verificar a situação do andamento do processo civil do Brasil, já que estou diante de uma homologação de sentença estrangeira. Tenho que discutir, teve o trânsito em julgado, formando coisa julgada da sentença estrangeira? Se teve esse trânsito em julgado, eu tenho que discutir qual trânsito em julgado ocorreu em primeiro lugar. É essa que é a questão que define um conflito positivo de jurisdição, quando eu tenho dois processos, um do Estado brasileiro, outro do Estado de um outro país, que sejam de competência relativa, isto é, de competência concorrente, por força do 21 e do 22 do CPC, e que eu tenha tido até mesmo trânsito julgado em ambos os processos. Então, o critério adotado pelo STJ, que é o critério correto, é o critério prevalecerá o trânsito julgado em primeiro lugar. Aí vem o STJ ainda nesse acórdão. Ademais, ainda que se analisasse o presente pedido de homologação à luz do CPC de 2015, que é o nosso, este também trata a matéria como de competência internacional concorrente, conforme previsão do artigo 21, inciso 3º, mantida no artigo 24 a regra, segundo a qual a ação proposta pelo tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. São homologáveis sentenças estrangeiras que dispõem sobre guarda de menor ou de alimentos, muito embora se tratem de sentenças sujeitas à revisão, em caso de modificação do estado de fato. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido. Esse caso é muito interessante. Bom, eu vou deixar para vocês todos os acórdãos postados. Eu já estou terminando o tempo da nossa live aqui no Zoom. E eu fico à disposição para mais perguntas. E na aula que vem nós continuaremos então a matéria e vamos seguindo. Espero conseguir já entrar na teoria das qualificações. Vou falar sobre a parte final do processo internacional. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Se vocês quiserem que... Prof, obrigada, professor. Eu tenho uma dúvida. Pois não. E se for, por exemplo, uma situação em que não é competência... Em que não se sabe se tem a competência concorrente
e tem duas ações, uma tramitando no Brasil e a outra tramitando no exterior. Como é que se resolve esse impasse? Bom, o impasse ele sempre vai ser resolvido pela análise da sentença estrangeira contestada. Eu tenho que esperar o primeiro juízo que vai proferir a sentença